Obrigado, Pai, por estarmos aqui reunidos, Senhor, para te cultuar, para te louvar, para te engrandecer, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos dá um ótimo culto, uma ótima tarde, Senhor. Assim que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar aqui agora o irmão Marcelo Penick, que ele vai estar lendo um texto aqui de Salmos 32, de 1 a 5. Salmos 32, de 1 a 5. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e a minha alma se agitava em angústia. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças se desvaneceram como a seiva em tempo de seca. Confessei-te meu pecado, reconhecendo a minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei as minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. Meu Jesus, Salvador. Consolo, alegria.
graça recebi, Consolador, da morte me livrou, trouxe a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós vamos orar. E a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentei os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, se você tem uma necessidade, um pedido, quiser vir à frente para apresentar a Deus, convido você para que venha. Se você quiser colocar a sua necessidade ao Senhor, é uma oportunidade que a igreja dá a todos que quiserem. Se você tem um agradecimento e quiser também colocar esse agradecimento a Deus, porque um dia você esteve pedindo e quiser vir, também pode vir. Desde que você faça com fé, confiando nesse Deus que pode todas as coisas. Pode dizer sim, não, pode dizer aguarde. O que você não pode é continuar ansioso, preocupado. Você deve entregar ao Senhor. Você deve confiar nele. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo que foi capaz de abrir o mar vermelho para que o povo passasse. Ele é o mesmo que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. É o mesmo que fechou a boca dos leões e Daniel esteve ali junto. Então, quero convidar você que sentou e quiser ficar em pé, pode fazer. Vamos orar juntos, vamos colocar nas mãos do Senhor. Querido Deus e eterno Pai, o primeiro pedido que eu quero fazer é quando nós lemos aquele texto do Salmo 32. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa pecado algum. Bem-aventurado aquele que o Senhor que tem os seus pecados perdoados. Então, Deus, o primeiro pedido que queremos fazer é: Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, se houver em nós alguma atitude que tivemos, talvez por ação, por palavras, se cometemos algo que ofendeu o Senhor e a tua santidade, e eu tenho plena convicção que em algum momento nós fizemos isso. Então, Deus, seria hipocrisia nós dizer que não pecamos, porque temos pecado. Então a palavra nos diz isso, e por isso, Senhor,
Perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Lava-nos com o teu sangue e nos purifique, no nome de Jesus. Pois sabemos que se confessarmos, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então, Deus, eu creio pela fé que o Senhor perdoa pecados aqui. Então, Deus, nós te agradecemos pelo perdão. Te agradecemos, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor derramou, pelas portas de emprego que o Senhor abriu. Ó Deus, obrigado, Senhor, pelas curas que o Senhor efetuou, física e espiritualmente. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pela moradia. Ó Deus, pelos recursos financeiros. Obrigado, Deus, até pelas dificuldades, pois elas nos atraem para perto de Ti. Então, Deus, obrigado por todas as coisas. Nós apresentamos os pedidos que o Teu povo está aqui apresentando ao Senhor. Ó Deus, aquela ansiedade que o preocupa, que às vezes angustia a alma, que deixa sem ânimo, Senhor. E nós queremos entregar ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, que tudo pode dizer sim e não, pode dizer aguarde, ou pode fazer a tua vontade. Então, ó Deus, seja a tua vontade na vida do teu povo. Nós apresentamos esses pedidos, quer sejam de ordem familiar, que o Senhor visita cada família aqui representada. Ó Deus, se houver alguém enfermo, que a tua mão poderosa, segundo a tua vontade, possa curar, Senhor. Como o Senhor operou naquela mulher, ó Deus, que andava encurvada por 18 anos, e ela era oprimida pelo maligno. O Senhor, com a tua mão, tocou, e ela foi liberta. Ó Deus, o Senhor é Deus poderoso. O Senhor está aqui nesta noite. Nós vemos pela fé a presença gloriosa de um Deus santo e tremendo. Ó Deus, nós sentimos o Senhor agir entre nós. Então, ó Deus, nós entregamos os pedidos e as necessidades. Ó Deus, que ninguém saia daqui ansioso, preocupado, mas saia daqui confiante, seguro, firmado com a sua fé num Deus Todo-Poderoso, que ouviu o seu clamor, que recebeu a sua oração, e ele pode descansar no Senhor, sabendo que o mais o Senhor fará. É com essa promessa que nós entregamos essas orações e fazemos em nome de Jesus. Amém. Sei que jamais eu provado serei.
suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue, sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Agora eu queria convidar o Grupo Familiar Satisfação, vai estar fazendo uma participação também. Vive nas promessas
Graças e paz, irmãos. Eu convido a todos a abrirem sua Bíblia em Romanos, capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Amado Deus, Santo Pai, Pai Todo-Poderoso, nós, neste momento, Senhor, queremos que Teu Santo Espírito, que veio, Senhor, para guiar o Teu povo, para nos consolar, para nos mostrar toda a verdade, pedimos, ó Pai, que o Senhor nos oriente, Senhor, nos mostre, Senhor, nos dando um entendimento, a iluminação da Tua Palavra, ó Deus, para que possamos compreender e aplicar em nossas vidas, ó Deus. O nosso desejo é te servir, é agradar ao Senhor e não mais servir ao pecado, à nossa velha carne, à nossa velha natureza, mas nós queremos andar em santidade, Senhor. Por isso pedimos a Ti, ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua Palavra e aplicar em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
O tema de hoje é como vencer, como ter vitória sobre o pecado. Só de nós lermos esse texto aqui, nós podemos compreender que a vitória é somente para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Porque somente aquele que está unido em Cristo Jesus pode saber como vencer o pecado. Aqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor continuam sendo escravos do pecado. E uma pessoa escrava do pecado, ela não tem como ter vitória, ela não tem como se libertar do pecado por si própria. Muitas pessoas acham que elas só vão ser libertas do pecado através de uma autoajuda, ou talvez de alguma coisa onde que elas têm um vício e ali elas procuram uma pessoa que possa tratar daquele problema. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema com o alcoolismo, ela vai procurar uma instituição, algo ali que possa ajudá-la a vencer aquele problema do alcoolismo. Em partes, ela ajuda, mas ela só vai ajudar o problema químico. Mas o problema espiritual, o problema pecado, ela nunca vai conseguir se livrar. Ela vai continuar ainda sendo escrava do pecado, porque ela ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E a boa notícia do Evangelho é essa, que nós temos como ser libertos do pecado. Nós temos como ser livres do pecado. A pessoa que ainda não se entregou ao Senhor Jesus, ela precisa conhecer a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia é que Jesus Cristo, Ele pagou a nossa dívida. Nós não devemos mais nada para Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus já foi castigado no seu lugar. Ele morreu pelos teus pecados. E isso é uma boa notícia. Mas você precisa se entregar ao Senhor Jesus para que Ele o purifique de todo pecado. O homem, enquanto ele somente é um simpatizante do Evangelho, gosta de ouvir falar de Jesus, gosta de vir à igreja, gosta de estar entre crentes, mas ele ainda não se entregou completamente ao Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não assumiu o papel de realmente ser um filho de Deus, de ser um cristão, um seguidor de Cristo. Ele continua ainda como escravo do pecado. Nós precisamos entender uma coisa, que Jesus Cristo Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas aquele que está perdido, ele precisa se arrepender e voltar para Deus. E ele volta para Deus somente através da sua fé em Jesus Cristo. Se a sua fé não estiver firmada no Senhor Jesus, se você não se entregar completamente ao Senhor Jesus, você ainda continua sendo escravo do pecado. Jesus Cristo, Ele o ama, Ele já fez tudo por você. O que você precisa é somente confiar nele, entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. Nós vimos aqui, ouvimos o hino firme nas promessas. Você tem que confiar nas promessas de Jesus. E a promessa dele é que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma pessoa é somente livre quando ela se entrega completamente ao Senhor Jesus Cristo. E como isso? Ela precisa se arrepender. É o primeiro ponto que ela precisa fazer, é se arrepender dos seus pecados. Ela precisa entender que com o pecado, ela vivendo no pecado, ela não herdará o reino de Deus. Muitas pessoas se enganam, acham que viver no pecado, elas estão salvas. Acham que só o simples fato de terem aceitado a Jesus ou de terem se batizado, elas estão salvas. Mas muitas dessas pessoas continuam vivendo na prática do pecado. E vai chegar um dia que Jesus dirá assim: afaste-se de mim, porque nunca os conheci, vocês que praticam o mal. Uma pessoa que vive na prática do pecado, Jesus não é uma seguidora de Jesus. Jesus não conhece essa pessoa, porque ela ainda não se relacionou com Jesus. Ela não entregou totalmente sua vida ao Senhor Jesus. Então, o primeiro ponto, ela precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e abandonar o pecado. Ela precisa entender que com o pecado, ela nunca vai conseguir seguir o Senhor Jesus. Então, ela precisa entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele já libertou de todo pecado. Se você crê pela fé que você já foi liberto do pecado, que o pecado não domina mais e que você pode viver uma nova vida em Cristo Jesus, então entregue sua vida ao Senhor Jesus hoje. Quando você entrega a sua vida de verdade ao Senhor Jesus, o que você vai desejar, a segunda coisa que você vai desejar é ser batizado. Aí sim,
porque você está entendendo que você já foi liberto, que agora você tem uma nova vida em Cristo Jesus, e que as coisas velhas ficaram para trás, e isso não faz mais parte da sua vida. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, a palavra de Deus ela deixa bem claro que nós não podemos continuar no pecado. Por quê? Porque agora somos uma nova criatura, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Jesus disse assim: se vocês permanecerem firmes nas minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos. Ser um discípulo de Jesus é permanecer nas promessas dele. E uma das promessas do Senhor, quando nós olhamos para esse texto, é que o pecado, versículo 14, o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, debaixo de condenação, mas estão debaixo da graça. Eu preciso entender que agora o pecado não me domina mais. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso ter vitória sobre o pecado, obedecendo ao Senhor Jesus, a sua palavra, acreditando que realmente a palavra dele é verdadeira, ela é poderosa para fazer com que eu possa viver uma nova vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus também, ela mostra bem claro que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Para que eu possa manter a minha vida espiritual fortalecida no Senhor, eu preciso me alimentar de Jesus. Eu preciso ter um relacionamento com Jesus, meditar a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O alimento espiritual do crente é a palavra de Deus. O salmista disse assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus, esse é um dos modos em que nós podemos ter vitória sobre o pecado. Porque quando a palavra de Deus está enraizada em nós, o próprio Jesus disse assim na oração dele, em João capítulo 17: Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santificar significa purificar. Jesus disse ao Pai: Pai, purifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Como podemos ver a Deus? A palavra de Deus diz que somente aqueles que têm um coração puro verão o Senhor. Se eu quero ver ao Senhor, se eu quero estar na presença do Senhor, eu preciso me purificar. E eu preciso me purificar por meio da sua palavra, ter uma transformação da minha mente, renovando a minha mente, para que eu possa me despir desse velho homem, essa mentalidade que eu tenho mundana, e comece agora a renovar a minha mente com a vontade de Deus, experimentando qual é a boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus sempre será o melhor para nós, mas para nós termos essa verdadeira vida, para nós podermos ter vitória sobre o pecado, a minha mente precisa ser renovada. Eu preciso destruir fortalezas que estão em minha mente. A palavra de Deus também nos mostra que nós destruímos fortalezas, qualquer argumento, levando cativo todo pensamento em Cristo Jesus. Do que a sua mente, do que você ultimamente anda pensando? Você pensa muito mais nas coisas de Deus ou nas coisas dessa vida? A sua mente é dominada por malícias, por murmurações, por invejas, por raiva, por brigas. Do que você tem pensado? Do que você tem enchido o seu coração ultimamente? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O que você tem falado ultimamente? Você tem falado aquilo que glorifica a Deus, que edifica, que constrói vidas, que realmente transmite a palavra de Deus, transmite Cristo? Ou você tem falado coisas que somente destroem? Coisas somente que são palavras vazias, palavras que na verdade não ajudam a construir nada, mas destruir. Se você quer ter vitória sobre o pecado, você tem que transformar o seu modo de pensar. Você tem que saturar a sua mente da palavra de Deus. A palavra de Deus mesmo diz que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda no caminho dos pecadores e nem aceita o conselho dos ímpios,
mas o prazer dele está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Sabe como que Deus compara essa pessoa? Como uma árvore plantada perto de um rio, de riachos. E ali ela está sempre frutífera. Ela dá sempre fruto na estação certa. As suas folhas nunca murcham. E assim é essa pessoa. Tudo que ela faz, ela é bem sucedida. E ser bem sucedido não significa ser uma pessoa próspera materialmente. Ser uma pessoa bem sucedida, nós podemos ver o exemplo de José. Ele foi vendido como escravo. Ele passou por muitos sofrimentos. Foi para a casa de Potifar, mas Deus sempre estava ali com ele. E tudo que José colocava as mãos, Deus o abençoava. As coisas prosperavam. Ele continuava ainda escravo. Ele ainda continuava ali servindo a Potifar. Ele não conseguiu voltar para a casa dele. Mas aonde ele estava, ele fazia a diferença. Potifar via que ele era um homem diferente. Potifar chegou até a colocar ele para ser o administrador de tudo que ele possuía ali. E olha só, às vezes as pessoas falam assim: poxa, depois que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, parece que as coisas só pioram, parece que as coisas ficam mais difíceis. E é interessante que as coisas parecem que só pioraram para José, aos olhos humanos, mas não aos olhos da fé. Mas aos olhos dos humanos, o que aconteceu com José? Mesmo ele ali sendo uma bênção na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, mas José permaneceu fiel ao Senhor. Ele fugiu da tentação. E ele fugindo, mesmo assim ele foi acusado de ter assediado a esposa de Potifar e foi preso. Talvez você esteja passando por situações difíceis na sua vida, no seu trabalho, na escola, na família, e você está sendo provado. Talvez você está fazendo uma autoescola e ali o instrutor está forçando você a comprar a sua carta. Talvez a pessoa ali está te pressionando e falando para você: não tem jeito, você vai ter que comprar, olha o quanto que você está gastando, olha o quanto você está pagando. Se você pagar para a gente, vai ficar muito mais fácil, a gente já passa você na primeira. Assim foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim também foi com Daniel. Eles foram provados, mas eles permaneceram firmes na fé. Teve uma moça aqui da igreja, e a Bíblia diz que a gente deve dar honra a quem merece honra. A irmã Suelen, chegou uma amiga para ela e falou para ela assim: e aí, Suelen, você vai tirar na raça? E ela falou assim: não, eu vou tirar pela fé. E ela foi na primeira e passou. E eu creio que se ela tivesse sido reprovada, pode ser que as pessoas iam continuar pressionando ela, e ela ainda ia continuar dizendo: eu vou pela fé. Nós temos que ser cristãos de atitudes. Tem muitos cristãos dando lugar ao diabo. Por um prato de lentilha, muitos estão abandonando a fé, se entregando às paixões desse mundo. O que Jesus Cristo ele quer é que a gente confie nas promessas dele. Se ele falou que nós já temos a vitória por meio do seu sangue, se nós já temos a vitória porque ele já venceu por nós, e ele ainda não nos deixou órfãos, ele deixou o seu Espírito para nos guiar, nos ajudar. Ainda temos outras promessas de Deus, que Deus fala: olha, Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sofram além do que vocês podem suportar, mas na hora da tentação ele providenciará um escape. O que Deus espera de você somente é que você permaneça firme na fé. Quer ter vitória sobre o pecado? Aonde você está colocando a sua fé? Em homens? Pastores? Igreja? Você está colocando a sua fé em circunstâncias, no seu trabalho, nos seus estudos? Ou você está firmando a sua fé em Cristo Jesus? Todas as outras coisas vão te decepcionar. Você vai ficar decepcionado. Mas se você colocar a sua fé firmada em Cristo Jesus, pode ter certeza que você nunca se decepcionará. Em Romanos capítulo 10, versículo 13, fala que aquele que confia nele jamais será decepcionado.
você não precisa ter medo. O que Ele quer é que você se entregue de verdade a Ele. Confie nele, busque Ele de todo o coração. José, com tudo aquilo que ele passou, ele ficou na cadeia, mas ali a situação era tão precária, que ele não se entregou à murmuração, à depressão. Não, ali onde ele estava, ele fez o melhor. E ele não foi promovido assim ao chefe, alguma coisa. Claro que ele ficou administrando ali, mas ele continua ainda prisioneiro. Ele não saiu da prisão, ele continuou escravo. Mas veja só, ele era livre, mesmo ele estando ali numa cadeia. Ele era a única pessoa daquele Egito que estava livre, porque ele tinha um Deus verdadeiro, um Deus que o amava e que o tempo todo estava com ele, que jamais havia o abandonado. E é isso que o Senhor quer mostrar para você. Por mais que você passe por lutas, dificuldades, sofrimentos, não perca a sua fé. O Senhor é contigo. Ele diz assim, como ele disse para Josué: seja forte, corajoso, não desanime, porque eu estarei com você aonde quer que você for. Não importa, você pode escrever a sua história, você pode ir para onde você quiser ir. O Senhor estará com você aonde quer que você for, se você for fiel a Ele, se você confiar nele, colocar a sua fé em Cristo Jesus. É isso que Deus espera de você. Ele torce por você, Ele quer que você realmente confie nele de todo o coração. É isso que alegra o coração de Deus. É quando nós confiamos na palavra dele, quando nós crucificamos o nosso eu, deixamos de viver na carne e começamos a viver pela fé, no Espírito. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa continuar nos ajudando, mas depende de uma coisa: depende de você, da sua vontade. O que Deus podia fazer, Ele já fez. Ele não vai fazer mais. Ele não vai enviar seu Filho Jesus para morrer na cruz novamente pelos nossos pecados. Ele não vai te dar mais promessas, porque todas as promessas já estão contidas aqui na palavra de Deus. O que Ele quer é que você usufrua disso. O que Ele quer é que você tenha um relacionamento com Ele. O que Ele quer é que você passe mais tempo na presença dEle, se relacionando com Ele através da palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Porque aqui é uma escola, onde nós estamos exercitando para entrar no céu. E se nós não aprendermos a amar uns aos outros, a suportar uns aos outros e ajudar uns aos outros, então nós vamos ser reprovados e nós não vamos entrar no céu. Que Deus nos abençoe. Estaremos cantando Rompendo em Fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance
que ele orou 63 anos por um amigo dele ser salvo. Quando eles perguntavam para ele, ele dizia: ainda não foi salvo, mas ele será. E isso nunca aconteceu em vida, mas no dia que o caixão de George Miller desceu à sepultura, aquele amigo ali entregou seu coração a Jesus. O segredo de George Miller: ele não desistia. 3 palavras: ele não desistia. E o colegiado do pastor Daniel tem um grupo de oração. Todos os colegiados têm seus grupos. O grupo dele é de quinta-feira, às 3 horas da tarde. Ninguém pode ter desculpa: eu não tenho tempo, porque tem domingo, tem terça, tem de manhã, tem de noite. O do colegiado dele é 3 horas da tarde, do qual eu faço parte, um grande grupo faz parte. E se você toma decisão hoje de não viver mais uma vida de mediocridade, se você quer tomar a decisão hoje de viver acima da mediocridade, faça um compromisso, um grupo de oração, ali junto com pessoas piedosas, pessoas santas, comprometidas com Deus, pessoas humildes. Vão estar orando junto com você, e você vai ver a sua vida crescer, você vai ver a sua vida melhorar. Você vai ter problemas, dificuldades, mas eles não vão ficar para sempre na sua vida, eles vão sair. Se você quer orar pela sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, ore, busque um grupo, busque. Se você quiser, o nosso grupo está ali, na sala de oração, toda quinta-feira, 3 horas da tarde. Um grupo de pessoas piedosas. Eu tenho feito um propósito na minha vida: eu só vou viver na companhia de pessoas piedosas daqui para frente, porque está próxima a volta de Jesus. Será que Ele não vai pegar a gente desapercebido? Então, meu convite, fica o meu convite. Eu estou aqui para promover este grupo de oração de quinta-feira, 3 horas da tarde. Grandes coisas o Senhor tem feito ali. Eu sou testemunha, muitos que estão ali são testemunhas. Se você quer ver milagres acontecer, participe de um grupo de oração, ministério de oração. Jesus falou: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta se abrirá. Jesus é mentiroso? Ele não é mentiroso. Faça experiências de oração. A oração é a voz da fé. A oração é a expressão da sua fé. Faça um propósito hoje de começar a viver acima da mediocridade, buscando grupos de oração. Ali pessoas vão orar por você, vão te ajudar, vão estar lutando as suas lutas, ajudando você. Então, procure ali, nós somos os seus parceiros de oração. Ali nós nos identificamos assim, somos parceiros. Aqui nesse coral tem uma porção de gente que é de lá. E nós falamos, nossos parceiros de oração. Você precisa de parceiro de oração. A Bíblia fala ali no Novo Testamento, está cheio de parceiros de oração. Pedro e João iam ao templo orar juntos. Eles oravam juntos. Quando a igreja ora junto, a gente vê diferença. Ontem nós tivemos um lindo dia de oração e jejum. Retorno à santidade. Que dia maravilhoso, memorável. Ficou no meu caderno, anotei. Houve choro, houve muita palavra, muita oração, muito arrependimento. Que dia memorável. Foi o dia de oração de jejum do colegiado do pastor Daniel. Então eu estou aqui para promover o grupo de quinta-feira, 3 horas da tarde. Eu sei que muitos trabalham, muitos gostariam de estar ali, tenho certeza. Mas tem muitos que ficam em casa vendo televisão, vendo internet, fazendo qualquer outra coisa, preenchendo sua vida com migalhas. Migalhas. Então você vai colher migalhas também.
Venha investir o seu tempo com oração, irmãos. Não se contente com migalhas. Queira mais de Deus, queira mais do Espírito Santo, queira mais de Jesus para a sua vida. Não se contente com migalhas. Então lembre-se, quinta-feira, 15h, seus parceiros de oração estão toda quinta-feira esperando vocês na sala de oração, que tem aqui atrás um corredor, uma sala de milagres. Amém, irmãos? Soberano Deus, nós queremos glorificar o Teu nome na beleza da Tua santidade, reconhecendo a Tua grandeza, Deus Santo, e nos prostramos diante de Ti e pedimos perdão pelos nossos pecados. Soberano Deus, eterno Pai, que não venhamos, ó Deus, a trocar a nossa salvação, porque um dia, ó Deus, Jesus Cristo nos justificou por intermédio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, essa justificação vale para todos sempre, mas para todos aqueles que permanecerem, ó Deus, até o fim. E assim nós te pedimos, Deus Santo, que não venhamos, ó Deus, a trocar a nossa salvação por baladas, que não venhamos, ó Deus, a trocar a nossa salvação, que não venhamos a trocar Jesus Cristo, ó Deus, Jesus Cristo por barzinhos, por encontros, ó Deus, que muitas vezes nós dizemos que é social, mas estamos escandalizando, ó Deus, aqueles que passam e olham, que sabem que somos cristãos, ó Deus. Que nós não venhamos a tomar forma do mundo, mas que nós possamos a cada dia, ó Deus Santo, ó Deus Eterno, nos moldar na santidade do seu Filho amado Jesus Cristo.
Que sejamos, ó Deus, imitadores de Cristo a todo tempo, porque é isso que o Senhor espera, ó Deus, para a tua igreja, porque o Senhor resgatou essa noiva preciosa por um bom preço, preço de sangue. E assim, ó Deus, nós nos colocamos em santidade diante do Senhor, porque o Senhor é digno de receber louvor e adoração da tua igreja. Santo Deus e eterno Pai, a tua graça sempre nos basta, Senhor. Mas queremos ter uma atitude de uma igreja autêntica, de cristãos verdadeiros que buscam a tua face, que buscam, ó Deus, a tua mão em momentos difíceis e em momentos de adversidades. Que o amor do nosso Deus e Pai e a consolação do teu Santo Espírito, ó Deus, acompanhada, Senhor, da graça de Jesus, esteja sobre o teu povo, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe.